Então, chegamos, tá? Graça e paz a todos. Nesse vídeo aqui, mais uma vez, nós vamos falar do pastor Carlos Eduardo, tá? Que já foi aí grande pregador, de nome, conhecido, pregou em grandes convenções, inclusive até nos Gideões Missionários dos últimos tempos lá, tá bom? Lá em Camboriú, que é um grande congresso de missões. Ele vem aqui nesse vídeo com algumas coisas muito polêmicas. Na verdade, ele já tem se tornado muito polêmico por aquilo que ele fala. Nós postamos até um vídeo aqui que ele fala sobre negros serem vitimistas e cotas para negros nas faculdades e tudo mais. E ele foi muito polêmico nesse vídeo. E nesse aqui, ele foi questionado, né, sobre se ele tem alguma revolta da igreja, ou sobre a liderança da igreja, se ele tem alguma frustração como pregador, e ele comentou aqui algumas coisas muito fortes, inclusive ele fala até sobre a questão do apóstolo Rina, tá? Que veio a falecer aí e que tem gente dizendo que ele não perdeu a vida aí num acidente de moto, mas que tramaram alguma coisa contra ele. Então isso aí tem sido algo muito polêmico, tá? Então, se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos para o vídeo. Então eu não tenho revolta da igreja. Meu problema não é a igreja. Também não é a liderança. Eu não tenho problema com a liderança da igreja. Com que a liderança... eu não tenho problema com a liderança da igreja. O meu problema é como nós estamos vivendo, que igreja somos e que líderes temos. Somos uma igreja saudável ou somos uma igreja doente? Que igreja somos? A gente celebra quem cai, cara. Isso é coisa de louco. Ó, isso é muito forte. Isso é uma grande verdade, tá? Eu tenho até estudado e pensado um pouco mais nos vídeos que eu tenho postado aqui no canal para saber se realmente eu estou fazendo a coisa certa, tá? Eu tenho me questionado a respeito disso, tá bom? Eu posto vídeo de pessoas que se voltam contra a igreja, eu posto vídeo sobre ingratidão, mas eu tenho me questionado se eu estou no caminho certo, tá? Então eu tenho até mudado um pouco alguns vídeos que a gente tem postado aqui. Isso que ele fala é muito sério. O problema não é não é ser revoltado com a igreja, com a liderança, como a gente traz aqui muitos assuntos sobre a questão de liderança, mas é como eles estão liderando a igreja e como a igreja tem se comportado. Tem pastores que têm sido adúlteros, com questão de abusos a crianças, a questão de arrancar dinheiro dos outros e tudo mais. A gente posta, as pessoas acham ruim, por a gente estar fazendo algo para revelar aquilo que está em oculto dentro de alguns lugares. E muitos questionamentos surgem. E agora ele está dizendo, a igreja se vangloria ou tem batido palma, feito festa com quem tem caído. Em vez de a igreja trabalhar na recuperação de quem caiu, a igreja está batendo palma e dizendo, ah lá, ó, saiu daqui da igreja, agora caiu. Parece que a igreja está feliz com a derrota das pessoas. A gente celebra quem cai. Eu vi agora, até o Eduardo estava comentando também, eu vi, teve a morte do apóstolo Rina, infelizmente aconteceu domingo, eu vi gente dizendo assim, mas tem que ver, porque os pecados dele aí, que ele agredia a esposa, tem que ver como é que vai ficar isso aí. Bem feito. Cara, eu vi gente assim, é a mão de Deus pesando sobre ele. Cara, que evangelho doente, né, cara? Que gente doente. É igual os discípulos. Quem pecou? Ele é o pai dele pra ele nascer cego. Eu disse, não, vocês acreditam em maldição hereditária. Nem ele pecou, nem o pai. Isso aí é para manifestar a glória de Deus. Tem um propósito nisso aí. Cara, o apóstolo Rina, que eu não conheci pessoalmente, ele tem 560 igrejas, ou 540 igrejas, em 34 países. Está em 34 países a Bola de Neve? E são 534 igrejas... 560 igrejas. Ao redor do mundo. Mas vem cá, é porque teve muita gente que, antes da sua morte, veio criticando o apóstolo Rina sobre abuso de autoridade, sobre a questão com a esposa e tal. É até ruim falar isso agora, depois de uma morte tão recente. Só que o Rina, ele deixou um legado extraordinário. Ele alcançou vidas que as igrejas tradicionais jamais, talvez, nunca alcançaria. Ele alcançou manos e minas numa linguagem mais contemporânea e contextualizada
com a prancha de surf como púlpito, que uma Assembleia de Deus talvez demoraria tempo para alcançar. Ó, eu já fiz alguns vídeos como questões de críticas a algumas coisas da Igreja Bola de Neve. Mas ó, deixa eu te dizer uma coisa. Uma coisa eu tenho que concordar que eles chegaram num caminho tão longe que muitas igrejas bem conservadoras não chegaram e provavelmente não chegarão. Isso que foi falado aqui é uma verdade. 560 igrejas espalhadas ao redor do mundo, dentro, fora do Brasil, em vários países, tá? Agora ele disse aqui, são questões onde nem mesmo a Assembleia de Deus, que é uma igreja muito tradicional, eu vim da Assembleia, conseguiu alcançar e de repente não conseguirá por conta dos dogmas, por conta da sua liturgia ou por conta dos seus preconceitos e da religiosidade. Nós temos que prestar muita atenção nisso. Mas, como homem, também teve as suas falhas, como a nossa liderança da Assembleia Presbiteriana Batista tem suas falhas, que a gente né? entender, que a gente precisa entender. Vamos lá. Ele deixou um legado, você falou. Sim. Ok, deixou um legado. E eu concordo com a ideia do legado. O que a gente precisa separar é o Rinaldo, não sei o quê. Seixas, do apóstolo Rina. Ah, não dá pra separar. Dá. Dá pra separar. Dá pra separar. Quem precisa entender? O pecado dele foi pecado sexual? Adultério? Imoral? Imoral? Não. Ele teve um problema familiar. Que toda liderança tem. Parte encobre. O dele foi exposto. Isso foi exposto. Ele matou a igreja, abusou da autoridade? Não. Ele falou, eu tô fora. Se vocês quiserem abrir o ministério de vocês, trocar placa, eu abençoo vocês. O cara fez isso. Agora, quem não deixou legado, quem deixou legado e não cometeu um erro? Olha o legado de Moisés, mas teria a rocha. Olha o legado de Arão, mas fez um bezerro. Olha o legado de Davi, mas cometeu adultério e homicídio. E a gente aplaude Davi. Ah, Davi! O homem segundo o coração de Deus. Não estou dizendo que tem que aplaudir o apóstolo Rina. Sanção. Mas tem que, no mínimo, reconhecer o legado dele. Os filhos que ele gerou ao longo desse tempo. E por que Deus, às vezes, permite a queda? Para mostrar para todo mundo que são homens, não são heróis. Quando Davi, eu fiz uma live falando sobre esses dias. Quando Davi chama Abtai, Isai e Joabe e diz, vocês dão a guerra por amor a mim, poupem Absalão. Eles foram, lutaram, Joabe foi e matou Absalão. Quando alguém traz a notícia para Davi, é paradoxal, parece paradoxal, mas Davi tem no mesmo dia a vitória e a derrota. Davi venceu o inimigo, mas perdeu o filho. Porque o filho era o inimigo. A Bíblia diz, Davi subiu, e Davi gritava e chorava, e andava. Absalão, Absalão, meu filho, tá? Eu queria ter morrido no seu lugar. Quando Joabe fica sabendo do que Davi fez, a Bíblia diz, Joabe sobe lá e fala para Davi assim, ó, os homens estão todos lá embaixo, lutaram por você, eles estão lá decepcionados, porque deram a vida e você está chorando por Absalão. O que ele faz? E por que os homens estão decepcionados com Davi? Porque eles não veem esse Davi. Eles veem aquele Davi que cortou a cabeça de Golias com 17 anos. Eles veem Davi como heróis, não veem Davi como homem. Parte das nossas decepções com a liderança da igreja é porque nós vivemos a maldição da expectativa. Nós achamos que os homens são o que nós criamos na nossa mente e não o que eles de fato são, humanos. Isso aqui é muito forte que ele fala, porque tem muita gente que vê um pastor, uma liderança de igreja, como um super-herói que não pode errar nunca. Ele pode viver 50 anos de excelência no ministério. A hora que ele cometer um erro, as pessoas vão cair marretando em cima, dizendo que não era homem de Deus, que viveu de engano e que viveu de mentira. Esquecem que existem famílias, que existem conflitos familiares,
que a gente, como liderança, a gente fica doente, a gente sente fome, a gente sente frio, a gente sente sede. É isso que as pessoas não pararam para entender. As pessoas acham que a gente tem a obrigação de fazer tudo por todo mundo e ninguém pode fazer nada pela gente que a gente não precisa. Não, o pastor tem que dar presente. O pastor tem que fazer isso. A pastora tem que fazer isso. Não, eles são um casal, tem que fazer isso pelos outros. Não, eles têm que ir na casa visitar. Eles têm que dar cesta básica. Mas ninguém se acha também na obrigação de cuidar da sua liderança. Vai aqui um conselho, cuide, ame a sua liderança. Meu Deus. Limitados, e que erram, e que pecam, e que podem fracassar. Às vezes, Deus permite a queda. Às vezes, Deus permite a exposição para alguém reconhecer, dizer, opa, esse cara é humano. Deus falou, tinha um espinho na cara de Paulo. Para quê? Para que eu não me gloriasse. Ó, pá, e aí, Paulão? Ô, sou Paulo ainda. Acorda pra vida, você é Paulo, hein? Você não é nada mais do que Paulo. Não me gloriasse da grandeza das revelações que tive. Então, às vezes, nós precisamos, às vezes, e boa parte delas, Deus tira pessoas do nosso meio para não perdê-las para o inferno. Forte. É melhor o céu ganhar do que o inferno perder. Então tu acredita que foi o próprio Deus que recolheu? Eu acredito. Eu acredito. O diabo não tinha poder sobre a vida dele. Ah, mas ele fez não sei o que com a esposa dele. Bom, cada um dará conta de si a Deus. Eu não sei o que conversa havia entre eles depois, que conversa teve entre eles. Eu não sei que pé que estava a vida deles. Eu acho estranho, na verdade, algumas pessoas criticando aqueles que anteriormente criticaram o Rina e agora estava dando condolências. Você ser contra a atitude de alguma pessoa e criticar por essa atitude não anula você dar condolências para as pessoas e sentir e lamentar pela morte de uma outra pessoa. Não, isso é fato, sabe por quê? Porque a ideia, assim, ó, sobre abuso de autoridade. Quando Davi diz que não mataria Saul por ele ser ungido, em momento algum você vai ver Davi não repreendendo Saul. Ele vai falar assim, você está sendo ingrato comigo. Olha o que eu fiz por você. Não toque em mim porque eu sou ungido, hein? Usar esse versículo, não toqueis nos meus ungidos, como criar um muro de proteção para abusar da autoridade, porque Davi, mesmo Saul sendo ungido, ele não matou Saul. Ele não matou Saul. Mas ele expôs os erros de Saul. E quando Davi morreu, quando Saul morreu, ele disse que não cai orvalho sobre o monte de Gilboa. Acho que esse é o nome do monte mesmo. E que ninguém saia proclamando nas nações o que aconteceu, porque um valente caiu em Israel. O que ele estava dizendo? Que ninguém saia por aí e falasse assim, sabe, o Rina morreu, mas você sabe o que ele fazia? Ele agrediu a mulher dele, ele tinha um... Não, que ninguém saia comentando, que não chova mais naquele monte. E a história diz, e quem foi em Israel diz, que naquele monte, que Davi falou, acho que é o Monte de Gilboa, até hoje não caiu uma gota d'água. Ai daqueles por quem vier o escândalo. Aqui eu encerro, vim trazer esse vídeo muito importante e interessante para a sua vida, para tentar mudar a sua forma de enxergar a liderança e o Evangelho de Cristo. Então, vira essa chave na sua vida e Deus te abençoe.